Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia, meus amigos e amigas que acompanham a Web Rádio Censura Livre, acompanhando aí o Antônio de Pádua com o Boletim de Censura Livre. Eu sou o Almir Cesar Filho, trazendo Economia Fácil, versão reduzida, comentando os destaques do noticiário econômico do dia. Convido os amigos e amigas que estiverem nos acompanhando pela live do Facebook, apertar o botão curtir e compartilhar. Que estiverem também nos acompanhando pelo canal do YouTube, também apertar aquele like, se inscrever no canal. E, é claro, vocês têm a opção de nos acompanhar pelo site, o www.plwebradio.com, ou pelos aplicativos de rádio online, nosso parceiro Radiosnet, mas nós também temos uma opção a oferecer aos nossos ouvintes, que é o nosso próprio aplicativo, um aplicativo exclusivo, que vocês baixam lá na Play Store para todos os aparelhos Android, sejam celulares, tablets e smartphones. E vocês podem perguntar, tá? Durante a transmissão ao vivo, se a gente não conseguir responder na edição de hoje, na próxima, certo? Deixa aí sua crítica, sua sugestão, tá bom? Antônio, é com você o destaque do noticiário econômico do dia. Dólar rompe a barreira dos R$ 4,50 pela primeira vez. Por favor, Almir. Então, Antônio, eu não podia deixar de comentar essa notícia, né? O noticiário econômico tem vários itens, várias matérias, vários que eu poderia aqui comentar, nós poderíamos tecer considerações, mas essa, até pela própria pressão dos ouvintes, né? Porque eles gostam de perguntar sobre a cotação do dólar, especialmente depois dessa escalada agora desde o início desse ano. Não é à toa que uma das perguntas mais importantes, né, Antônio, até no último edição da Economia Fácil, a versão estendida, que vai ao ar às quintas-feiras, às 20 horas, era se o dólar iria chegar a 4,50 ou até mesmo mais. E eu apontei que já tinha corretoras disso antes do Carnaval, falando justamente que o dólar já estava como certo chegar ao patamar de 4,50. Algumas já estavam falando até em 4,80. Né? É claro que o mercado financeiro é cauteloso em dar notícias negativas sobre o governo Jair Bolsonaro, porque defende a agenda econômica do governo e defende os membros da equipe econômica, que é comandada pelo Paulo Guedes, que não por menos é um banqueiro, ele próprio é um banqueiro. E a equipe não só defende os interesses dos banqueiros, como ela própria é composta de vários banqueiros, né? Tem membros como o presidente do Banco Central, que é um banqueiro, né, o Roberto Campos Neto. Você tem uma série de outros, mas esses dois é só para citar, porque eles estão em postos chaves. Né? Um é o ministro da Economia e o outro o presidente do Banco Central. Mas, como eu disse, já tem gente falando em 4,80. Não acredito que chegue a esse patamar, e mesmo se chegar, não é impossível que o chegue. Mas se o chegar, não é. E se chegar, mostra o quanto, na verdade, é equivocado a política econômica. E é ela que está empurrando o dólar a esse patamar muito mais do que a crise externa da economia mundial provocada exatamente pelo coronavírus. Ontem, a moeda norte-americana encerrou vendida a R$ 4,511. Lembrando que a cotação do dólar ela é centesimal, né? Com a alta de 0,024 centavos, se registrou, portanto, uma alta de 0,53% só em um dia, com o fechamento da cotação.
É bem verdade que essa alta está sendo puxada pelo receio de uma recessão global provocada pelo surto do coronavírus. O dólar subiu e voltou, portanto, a bater um recorde nominal desde a criação do real. Nem o corte emergencial dos juros pelo Federal Reserve, o Fed, o Banco Central norte-americano, que aconteceu ontem, né, eles chamaram uma reunião de emergência fora da data ordinária, que seria no próximo dia 18. Então, diante da escalada dos números, né, negativos na economia norte-americana, eles chamaram uma reunião extraordinária e nem o corte emergencial que o Fed resolveu adotar conteve a turbulência no mercado financeiro. Em alta, pela 10ª sessão seguida, o dólar comercial encerrou ontem, né, terça-feira, dia 3 de março, vendido a R$ 4,511. Como eu disse, com uma alta de 0,024 centavos. E a cotação oscilou bastante ao longo da sessão, tá? Porque esse valor é o valor de encerramento da sessão, tá? No mercado. Né? Ao longo do dia, ele subiu, desceu, subiu. Por exemplo, por volta das 13 horas, caiu para R$ 4,45, logo após o Fed anunciar o corte de juros. No entanto, voltou a subir ao longo da tarde até fechar perto da máxima do dia. Então, desde o começo do ano, gente, o dólar acumula valorização de 12,41%. O euro comercial, a moeda da União Europeia, também bateu o recorde nominal e fechou em R$ 5,038, com alta de 1,1%. Na segunda-feira, o euro tinha superado a barreira de R$ 5 durante as negociações, mas fechou a 4,996. O Banco Central Brasileiro, né, o BC, amenizou as intervenções no câmbio. Diferentemente dos últimos dias, a autoridade monetária brasileira não leiloou novos contratos de swap cambial, o que equivalem à venda de dólares no mercado futuro. O BC apenas ele renovou os 650 bilhões de contratos de swap que venceriam em abril. Quando o Banco Central faz as operações de swap, é na tentativa de injetar dólar, né? Ou pelo menos tentar fazer com que as pessoas comprem, sejam empurradas a comprar, em vez do dólar, no tempo presente, no futuro. Numa tentativa de diminuir a demanda por dólar, né? E assim tentar manter ou mesmo abaixar o preço da moeda norte-americana. Então, até explicar, porque muitos ouvintes podem estar ouvindo nas notícias ou lendo nos jornais contrato de swap e não sabendo o que é. O swap é um título, né? E você, em vez de comprar agora, no momento presente, o dólar, compra no futuro. Então, isso você diminui, né, como eu disse, a demanda. E pela lei da oferta e demanda, né, se a oferta estiver dada e você tiver uma diminuição na demanda, o preço cai. Mas não é isso que a gente está registrando, né? E o próprio Banco Central está com dificuldade de manter permanentemente, né, a emissão de novos contratos de swap, até porque isso eleva a dívida, certo? Então, enquanto o governo está cortando gasto público para economizar e supostamente diminuir ou estancar a geração de dívida pública, o Banco Central, certo, por outro lado, está gerando novas dívidas. E há um outro fator importante. Mesmo que se você diminua no momento presente, via contratos de swap, a demanda, a oferta de dólar no Brasil que está problemática também. Não é que as pessoas em crise estão fugindo
de vários ativos, como até ações na Bolsa de Valores, e correndo para comprar a moeda americana. Mas a oferta de dólar está caindo porque os investidores internacionais estão fugindo do mercado brasileiro, estão saindo. Nós já tínhamos registrado isso desde o ano passado. Apesar de toda a euforia do mercado financeiro brasileiro, uma euforia promovida pelos atores aqui, né, pelos operadores do mercado financeiro nacional, porque os investidores internacionais têm muitas dúvidas com relação à economia brasileira e com relação ao próprio governo do Jair Bolsonaro, né? É um governo errático, faz declarações incendiárias, todos os dias ataca a democracia, as instituições. Então, os investidores internacionais não querem botar seu dinheiro aqui dentro. E, para piorar, houve uma séria queda nas exportações. Apesar do governo Jair Bolsonaro promover o país lá fora, há uma diminuição da compra, né, das importações por esses países lá fora com relação ao Brasil, né? Tanto em retaliação, quanto realmente porque a economia mundial está em recessão e porque a guerra comercial entre Estados Unidos e China, na qual a gente também é alvo, porque não só indiretamente pelas perdas econômicas sobre a China, e a China é o grande mercado receptor de produtos brasileiros, mas porque o Brasil também foi alvo de sobretaxas, certo? E quando os Estados Unidos forçou a mão com a China, obrigou a China a diminuir compras aqui no Brasil e passar a fazer compras nos Estados Unidos de vários produtos que o Brasil e os Estados Unidos concorrem. Então, houve uma queda das exportações e, portanto, da entrada de dólar na economia brasileira. Então, o governo Jair Bolsonaro, a política econômica dele é uma política destruidora, desindustrializadora. Então, a gente está exportando menos produtos industriais, que têm alto valor agregado e cada vez mais dependente das commodities, certo? E as commodities, no ano passado, houve perdas no valor dela, então, consequentemente, queda na arrecadação de dólar para aqui, e aí se reforça essa situação, menos dólar, menos oferta de dólar, né? E, por outro, um aumento da demanda, até porque quem sai do mercado brasileiro, ele precisa comprar dólar para sair daqui. E, ao mesmo tempo, os vários operadores aqui do mercado financeiro estão aversos ao risco, né? Então, na própria Bolsa, que está tendo perdas, e aí correm para o dólar. Então, nós estamos numa situação na qual, cada dia, o dólar a moeda brasileira está sendo pressionada perante o dólar. Então, desvalorizações e alta do dólar aqui no nosso mercado. É bem verdade que há uma desvalorização das moedas nacionais no mundo todo, né? O Brasil não é um caso isolado, mas nós somos um dos campeões da desvalorização. E pior, nós estamos ao lado de países com economia muito mais precárias, não são economias similares à brasileira, no caso da desvalorização, mostrando o quanto é ruim. E mais, como é uma desvalorização muito grande, em um período muito rápido, ela impacta, sim, no bolso do trabalhador e da trabalhadora, né? Inclusive, os benefícios dessa desvalorização são muito curtos e não estão se comparando aos prejuízos, né? Lembrando que a economia brasileira é dependente de importação de vários produtos, importação é feita em dólar, a economia, os vários produtos brasileiros utilizam matérias-primas ou suprimentos, né, itens, né, que compõem o produto importado, e também muitos produtos brasileiros são commodities e as commodities são cotadas em dólar. Então, nós vamos ter alta do trigo, consequentemente, alta do pão, das massas, dos biscoitos, né? Alta do petróleo e dos combustíveis, com impactos sobre o transporte.
né, e sobre toda a cadeia brasileira, a cadeia produtiva brasileira. Então, a alta do dólar é muito ruim, ao contrário do que o Paulo Guedes, há uma semana e meia atrás, fez aquelas declarações ridículas na grande imprensa, muito criticadas, e que uma parte da grande imprensa ainda o defendeu, fazendo um discurso contrário do passado recente brasileiro, que toda vez que havia grandes desvalorizações do real, havia uma verdadeira pancadaria em cima da equipe econômica, né? Mas como a equipe econômica é defendida pela grande imprensa, né, os caras ficam, né, os jornalistas ficam sambando na manteiga, né, assim dizer, tentando se equilibrar com argumentos para justificar e perdoar os pecados desse governo. Então, reafirmo que é um problema da equipe econômica brasileira. O crescimento medíocre da economia brasileira, inclusive dos lucros do setor produtivo, ao contrário dos bancos que lucram cada vez mais, vem fazendo com que os investidores fujam para o dólar, ou mesmo fujam da economia brasileira, com esse impacto sobre o dólar. Por hoje é só, Antônio, é contigo aí no estúdio. Almir, muito obrigado aí pela sua participação e um excelente dia, amigo. Obrigado, meu amigo. Saudar aí os amigos e amigas que nos acompanharam e, é claro, pedir para dar o like, curtir, compartilhar. E caso queiram mandar uma dúvida, crítica, sugestão, envie um e-mail para economiafácil@gmail.com ou manda uma mensagem para o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre ou deixe um comentário nas nossas redes sociais. E por fim, Antônio, é claro, avisar os nossos amigos e amigas que amanhã, às 20 horas, no ar, a Economia Fácil, versão estendida. Um forte abraço, meu amigo, e sigam, né, ouvintes, acompanhando o Web Rádio Censura Livre no site ou nos aplicativos de rádio online. Tchau, tchau. Pegando uma carona aqui, na transmissão, que tem sempre uma audiência importante, daqui a pouco tem um especial aqui, ó. Partido denuncia ação criminosa da polícia no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. A entrevista com o dirigente do PSTU, Ciro Garcia, entrevista à filha de uma vítima da PM Carioca. A matéria é do Opinião Socialista, não. Opinião, não é isso? Ele já não Isso. A gente vai reproduzir ao longo do programa de hoje. Um abraço. Abraço, amigo. Até a próxima participação. Tchau, tchau.